Olá, estamos aqui mais uma vez nesta semana para falar um pouquinho da nossa lição semanal. E hoje é a continuidade que tivemos na semana passada, não perderemos muito tempo, mas fala sobre a necessidade que temos de adorar ao Senhor. E a nossa lição, ela trouxe os pontos, né, falando do Antigo Testamento, que o povo, eles adoravam o Senhor e os santuários dele ali no deserto era móvel. E nós vemos que eles se reuniam para adorar o Senhor. No Novo Testamento nós sabemos, teve ali o templo, depois que a igreja se dispensou, nós tínhamos as sinagogas e o templo só apenas no terceiro século. E nos dias atuais, há essa necessidade de nós nos reunirmos para adorar ao Senhor, como sempre fizeram os irmãos da antiguidade. O povo se reuniam para adorar o Senhor. Claro, nós podemos fazer a nossa oração, nós podemos ter o nosso louvor, nós podemos se reunir nas casas também, nós podemos se reunir nas praças e nos templos, né? Nós tiramos esse templo, foi construído, sempre são construídos para nós reunirmos para adorar e bendizer o Senhor. Né? Nós vemos que hoje, aqui nós temos esse privilégio, mas tem muitos países que não têm o privilégio de ter um templo, né? Vemos templos queimados, onde o povo se reúne para adorar o Senhor. Né? E quando eles se reúnem em casas, se for de descoberta, eles também são presos e são mortos. Então nós temos esse privilégio aqui no Brasil de ter um local de adoração. Aqui nós vemos mais um ponto, falando sobre o perigo de não congregar. Nós vemos que diz que os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos três coisas, né? Aqui o escritor ele trouxe sobre desobediência à palavra de Deus. Nós vemos que em Deuteronômio 31:12 fala que as últimas instruções de Moisés aos altos líderes, sacerdotes e anciões no sentido de que de tempo em tempos ajuntasse todo o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender da palavra de Deus. Então, quando nos reunimos para ouvir e aprender da palavra de Deus. Então nós vemos que esse distanciamento da congregação, da palavra de Deus, nós vemos um grande esfriamento na Europa, na América do Norte e no Brasil, né? Nós vemos um grande miticismo, as coisas se misturando, né? O que pode, o que não pode, o estudo tudo pode. Então nós sabemos que quem conhece a palavra de Deus, nós devemos procurar nos santificar. Então nós vemos que há uma necessidade de a igreja ter saúde espiritual, né? O crente não pode se esfriar por coisas pequenas, por coisas deste mundo. Então, nós vemos, devemos enfatizar sempre a importância da vida devocional, separar um tempo para a leitura da palavra de Deus, para a oração. Devemos sempre enfatizar a necessidade do aprendizado da palavra de Deus. Nós temos a escola dominical, culto de ensino, reunião de oração, até jejum, e envolvimento das atividades da igreja. Hábitos saudáveis que contribuem bastante no processo de crescimento espiritual. Então nós vemos essa necessidade que temos de nós estar interagindo, de nós estarmos aperfeiçoando. E nós vemos que
Aqui o ponto 3 fala sobre morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas transmitem cultos pela internet, temos muitos programas pela internet, mas isso tem trazido alguns benefícios, mas nós vemos algumas pessoas se distanciando da igreja, distanciando uns dos outros e se isolando. Então nós vemos a proximidade com a extinção espiritual é mais eminente quando uma igreja local se orgulha perante Deus de suas qualidades que acredita possuir. A igreja fiel e autêntica, por outro lado, lamenta seus erros diante do Criador, arrepende-se e muda a sua conduta. Então, a igreja, ela deve a cada dia voltar ao seu primeiro amor. Ela deve saber que ela tem seus erros e se arrepender, mudar a sua conduta e para que ela venha estar cada vez mais se aproximando com o Criador. Aqui o ponto 3, ela fala dos benefícios de nós congregarmos. Nós vemos que devemos ter essa adoração comunitária. Nós devemos... a adoração começa quando estabelecemos Deus como o mais alto e mais importante ser em nossa vida presente e futura. Então, essa é a adoração. É quando nós colocamos o Senhor como algo mais importante, como Deus mais importante em nossa vida presente e futura. A adoração é um cerimonial, um ritual que estabelece que a mais alta honra e reverencia seja dada a Deus. Então nós honramos e reverenciamos a Deus. Então nós devemos procurar essa edificação mútua da igreja, através da comunhão, do ensino bíblico, da adoração e a saúde espiritual. É muito importante que estarmos atentos como estamos procedendo com nossas reuniões de culto, a fim de não incorrermos no erro de crentes da igreja de Corinto, quando se reuniu conforme bons crentes, de fazê-lo suas reuniões piores ao invés de melhorar sua vida. Então, nossas expressões no culto e adoração perdem o valor quando não retratam a vida de pureza, retidão diante de Deus e comunhão com os irmãos. Então, nós devemos procurar ter essa comunhão com Deus, essa comunhão com os irmãos, ter uma vida de pureza, de santidade com Deus e uma vida de ajudar outros. Abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém.